No nosso planeta tem muitos lugares incríveis, mas você provavelmente não imagina que no meio do Pacífico Sul, tão longe de tudo que nem aparece na maioria dos mapas, existe uma ilha minúscula, cheia de mistério, que pode desaparecer sem deixar vestígios. Uma nação que mantém tradições tão provocativas como o casamento entre primos, e onde havia tanta liberdade que as mulheres mandavam e podiam até ter vários amantes, uma realidade que mudou radicalmente com a chegada dos missionários. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer Niue, o país mais despovoado da Terra, onde há mais lagartos do que pessoas, e a cada ano surgem mais vilas fantasmas, a ponto de se considerar colocá-lo à venda ou para alugar. Mas também, como você vai descobrir agora, um dos lugares mais extraordinários do planeta. Extraordinário porque aqui acontecem coisas únicas, como ser legal e comum casar entre primos, obrigar as mulheres a sair do país para dar à luz, ter perdido mais de 90% da população em poucos anos, ou ser controlado quase totalmente pela igreja. Uma sociedade onde o empoderamento feminino era tão forte que elas eram as chefes dos clãs. E acredita-se que existiam cavernas sagradas e cabanas comunitárias, onde elas eram iniciadas no ato íntimo guiadas por sacerdotisas. Até que tudo mudou com a chegada do cristianismo, chegando ao ponto de que hoje até dançar de forma sensual é totalmente proibido. Uma região que abriga maravilhas que beiram o irreal, conhecida como a Rocha do Pacífico, já que toda a ilha é cercada por um penhasco submarino que cai quase a 1000 metros de profundidade, com cavernas onde, segundo a lenda, começou a criação do mundo, ou estreitas fendas com escadas esculpidas à mão que descem até o coração da ilha. Presta atenção e não perca este vídeo, pois vamos descobrir Niue, um país que, como você verá, muito em breve poderá desaparecer sem que o mundo perceba. Vamos começar. Escondida entre as vastas águas do Pacífico Sul, longe de qualquer continente, fica Niue. Uma nação tão isolada que perdeu quase toda a sua população, tão livre no passado que escandalizava os missionários e tão invisível, que em breve poderá desaparecer sem que ninguém perceba. Um dos países mais pequenos, isolados e despovoados do mundo. Uma nação que parece esquecida pelo tempo, e como você vai descobrir agora, pelo resto do planeta. Localizada no meio do Pacífico Sul, entre Tonga, Samoa e as Ilhas Cook, Niue é uma nação tão remota que a massa terrestre mais próxima fica a mais de 1.500 quilômetros de distância. Essa ilha-país solitária não faz parte de nenhum continente, apesar de ser um minúsculo pedaço de terra com apenas 260 quilômetros quadrados, um tamanho parecido com o da cidade-estado de Malta, na Europa, flutuando no oceano mais extenso do planeta. Um fato curioso relacionado a isso é que muitos mapas nem a mostram. E quando mostram, aparece como um simples ponto sem nome. Mas, como você logo descobrirá, apesar do tamanho, essa pequena nação esconde uma história tão impactante quanto a de muitos impérios. A ilha de Niue tem poucos habitantes, podendo ser considerada o país mais despovoado do planeta, com menos de 1.600 pessoas vivendo atualmente na ilha. Esse número tem muito a ver com seu isolamento geográfico, mas também com um grande declínio populacional que começou há apenas algumas décadas. A ilha está tão vazia que muitos já a consideram uma nação fantasma, uma terra que está desaparecendo aos poucos, enquanto sua população vai embora e muitas de suas cidades se transformam em cidades fantasmas, ruínas silenciosas que, com o tempo, acabam sendo cobertas pela vegetação. A densidade populacional é tão baixa em Niue que literalmente há mais lagartos do que humanos. Alguns estudos estimam que, para cada pessoa na ilha, existem pelo menos 3 répteis. Mas não são répteis quaisquer. Em Niue vive o catuale, uma cobra marinha única no mundo, tão venenosa quanto fascinante. Essa cobra marinha só existe nas águas de Niue e costuma se esconder nas fendas dos recifes, onde caça debaixo do mar. Mas o mais incrível é que ela consegue respirar pela pele, algo extremamente raro em sua espécie. Apesar de ser mortal, os moradores locais a respeitam e convivem com ela desde tempos antigos. Além disso, na superfície da ilha sobrevivem várias espécies de lagartixas e essíncidos,
pequenos lagartos tropicais, tão esquivos que durante séculos passaram despercebidos. Alguns deles não existem em nenhum outro lugar do planeta. Toda a nação de Niue é cercada por um gigantesco recife, o que torna impossível ter praias de areia. Em vez disso, essas falésias de calcário caem milhares de quilômetros a pique nas profundezas do oceano, de modo que se alguém der um mergulho nessas praias, a poucos metros, poderá se descobrir flutuando sobre um abismo marinho que se afunda a milhares de metros do fundo. Essa peculiaridade geográfica foi, na verdade, uma das razões pelas quais os antigos a chamaram de a Rocha do Pacífico. Provavelmente você nunca tinha ouvido falar de Niue, um nome tão curioso quanto esta ilha, que significa "olha o coco" na sua língua ancestral. E embora pareça curioso, este grito de entusiasmo tem raízes profundas, pois a descoberta do coco nas suas primeiras colheitas representou vida, alimento e prosperidade. Os atuais habitantes de Niue são descendentes dos antigos polinésios, reconhecidos como os navegadores mais extraordinários que a humanidade já conheceu. Os polinésios não usavam bússolas nem mapas e eram capazes de percorrer milhares de quilômetros de oceano aberto, guiando-se apenas pelo movimento das ondas, das estrelas e do voo dos pássaros. Dizem que eles podiam detectar a presença de uma ilha próxima simplesmente pelo tipo de gaivota que cruzava o céu, ou sabiam como voltar para casa seguindo a memória do vento e das estrelas. Viver no meio do nada, como acontecia em Niue, fez com que eles desenvolvessem uma sabedoria náutica única no mundo, que tem muito a ver com suas origens e tradições únicas que mantiveram durante séculos. A língua atual de Niue é o inglês, embora muitos moradores mais velhos ainda falem niueano, uma língua polinésia com fortes influências tonganesas e samoanas. Essa mudança linguística não foi natural, mas sim resultado da colonização britânica e mais tarde da associação com a Nova Zelândia, um país com o qual ainda hoje mantém um vínculo especial. Entre todos os laços que Niue mantém com a Nova Zelândia, há um particularmente intrigante. Neste país não nascem bebês, literalmente. E não porque não haja gravidez, mas porque em toda a ilha não existe um único hospital preparado para dar à luz. Por causa disso, todas as mulheres grávidas são obrigadas a deixar sua terra semanas antes do parto e viajar mais de 2.400 quilômetros até a Nova Zelândia para ter seus filhos. Por causa disso, não só os niueanos estão abandonando a ilha a ponto de transformá-la em uma ilha-nação fantasma, como você vai descobrir em breve, mas também, tecnicamente, há décadas que não nascem niueanos em Niue. Este dado é tão impactante quanto simbólico, já que a ilha não só está perdendo habitantes devido à emigração em massa, mas também pela impossibilidade de nascer nela. Isso contrasta com o fato de que séculos atrás, muito antes da chegada dos europeus, Niue era uma ilha muito mais populosa, em grande parte por ter uma das sociedades mais liberais do planeta. Durante séculos, as mulheres de Niue eram as líderes dos clãs, tomavam decisões coletivas, dirigiam a economia familiar e até eram livres para escolher seus parceiros íntimos sem restrições. Acredita-se que existiam cabanas comunitárias destinadas à iniciação íntima e cavernas sagradas, onde as jovens eram guiadas por sacerdotisas nesses rituais de passagem para a idade adulta. Essas práticas, longe de serem vistas como imorais, eram consideradas espirituais e essenciais para o equilíbrio da comunidade. Mais adiante neste vídeo, vamos explorar em detalhes essas tradições, que hoje podem parecer impensáveis, mas que na época refletiam uma sociedade empoderada e em harmonia com seus desejos. Uma realidade que mudou radicalmente com a chegada dos missionários cristãos. Em nome da moral e do progresso, eles impuseram novas regras, destruíram os antigos rituais e transformaram a ilha em uma sociedade profundamente conservadora. Com a cristianização, veio também o vínculo político com a Nova Zelândia. E a partir dos anos 70, a população de Niue começou a emigrar em massa para aquele país, em busca de melhores condições de vida, saúde e educação. Hoje, mais de 90% dos niueanos vivem fora do seu país. Por isso,
Há mais niueanos na Nova Zelândia do que na sua própria ilha-nação. Esse fenômeno, conhecido como a Grande Marcha Silenciosa, está deixando a ilha deserta em apenas uma geração. Casas vazias, escolas fechadas e estradas sem trânsito são o legado desse êxodo que poucos conhecem e que está despovoando o país aos poucos. Com isso, também desaparecem suas tradições, sua língua, suas histórias e lendas. Mas além dos números da realidade e da história, você deve estar se perguntando: como é viver em um país onde quase não sobra mais ninguém? É o que acontece em Niue, uma realidade que faz parecer que o tempo parou em muitas aldeias, onde as casas ficam vazias, os jardins crescem sem controle e as escolas fecharam as portas para sempre. Neste país de beleza paradisíaca, o que antes eram centros vibrantes de vida, agora são vilarejos fantasmas tropicais, com ruas silenciosas que mal ouvem o sussurro do vento. Esse êxodo começou há poucas décadas, mas não para, muito pelo contrário. Os jovens, sem opções educacionais na ilha, são obrigados a partir em busca de um futuro melhor. Niue não tem universidades nem centros de ensino superior, então quem quer estudar precisa sair da ilha, e infelizmente a maioria não volta. Isso transformou Niue em um país que se esvazia lentamente, dia após dia. Mas não são só os jovens que estão deixando a ilha. Muitas mulheres também querem dar o fora, muitas vezes se envolvendo com turistas estrangeiros na esperança de construir um futuro diferente fora de Niue. Essa realidade marcou a vida social da ilha, onde a falta de oportunidades e recursos as leva a buscar opções além das fronteiras. As mulheres, além disso, como você já sabe, enfrentam uma realidade particular. Como não há hospitais para dar à luz, as grávidas precisam viajar para a Nova Zelândia para ter seus filhos, a centenas de quilômetros de distância, o que dificulta ainda mais o enraizamento das novas gerações em sua terra natal e faz com que muitas dessas famílias nunca voltem. Já foram muitas tentativas no país para reverter essa tendência, mas sempre sem sucesso. A falta de serviços, oportunidades e recursos mantém a ilha presa num ciclo de abandono. Economicamente, Niue também depende quase totalmente da ajuda externa. Mais de 80% do orçamento nacional vem da Nova Zelândia e de outras doações internacionais. Esse apoio é vital para que a ilha possa funcionar, mas também é um lembrete de sua vulnerabilidade e dependência. Curiosamente, Niue foi o primeiro país do mundo a oferecer Wi-Fi gratuito em todo o seu território. No entanto, o ambicioso projeto fracassou devido à falta de manutenção e recursos para sustentá-lo, algo que tem muito a ver com a dependência econômica que existe no país. Hoje, o acesso à internet em Niue é caro e limitado, outro motivo que dificulta a permanência dos habitantes e o desenvolvimento local. Essa combinação de problemas gerou rumores e realidades surpreendentes, já que em mais de uma ocasião se falou da possibilidade de vender ou alugar a ilha a investidores internacionais, uma ideia quase surrealista, mas que reflete a gravidade da situação. No passado, chegou-se a considerar a opção de alugar Niue por longos períodos, com propostas que giravam em torno de vários milhões de dólares neozelandeses, dirigidas principalmente a investidores estrangeiros interessados em transformar a ilha em um destino turístico exclusivo ou em um refúgio privado. No entanto, essas ideias colidiam com a realidade de que poucos estariam dispostos a permanecer permanentemente em um lugar com poucos serviços, oportunidades de trabalho limitadas e uma população que diminui a cada dia. Além disso, a comunidade local se recusou a aceitar isso, mostrando preocupação com a possibilidade de perder sua identidade e soberania, rejeitando a ideia de se tornar uma simples propriedade privada. Pensando na soberania deste país, há poucos anos ocorreu um acontecimento muito peculiar em Niue. Nos primeiros anos da década de 2000, um estrangeiro tentou proclamar-se rei de Niue, alegando direitos ancestrais sobre este território. O seu projeto de monarquia independente durou pouco, pois foi rapidamente expulso pelas autoridades locais, mas deixou claro como pode ser fácil pôr em causa a soberania de um país quase vazio. Um perigo que não é só político, já que as mudanças climáticas ameaçam Niue como poucos lugares na Terra.
A ciência garante que, se o nível do mar subir significativamente, os penhascos e as costas deste país podem desaparecer rapidamente sob as águas. Além disso, se a Nova Zelândia decidir um dia cortar o fluxo de ajuda financeira, Niue pode deixar de existir como país sem que o mundo perceba. Nesta terra quase vazia, onde as aldeias se transformam em fantasmas e os jovens emigram sem retorno, até o amor e os relacionamentos precisam mudar de forma radical. Tanto que nos faz perguntar: você se casaria com sua prima se não tivesse outra opção? Você provavelmente está se perguntando por que essa pergunta, mas é isso que acontece em Niue, um país onde as tradições e a necessidade criaram necessidades diferentes do resto do mundo, que agora vamos descobrir em profundidade. Nesta ilha, uma das tradições mais surpreendentes e controversas é que em Niue é legal e muito comum casar-se entre primos. Uma realidade que nos faz ver que não é simplesmente uma questão cultural, mas, acima de tudo, uma necessidade de adaptação a um ambiente remoto, onde cada vez há menos habitantes. Por tudo isso, os sobrenomes diferentes se contam nos dedos de uma mão neste país, e praticamente todos se conhecem, sabendo até mesmo os detalhes mais íntimos da vida de seus vizinhos. Essa proximidade extrema cria uma comunidade onde a privacidade é quase inexistente, e as relações se entrelaçam formando uma rede social muito fechada, o que reforça ainda mais a prática de casar entre parentes próximos, não só por tradição, mas por pura sobrevivência social e demográfica. Essa realidade surpreendente contrasta radicalmente com o controle religioso rigoroso que domina a ilha hoje, impondo proibições até mesmo em atos tão cotidianos e humanos como dançar ou se expressar livremente. Isso não foi assim durante séculos, já que no passado, antes da chegada dos missionários, as mulheres não só tinham um papel social importante, mas eram as verdadeiras chefes dos clãs, liderando e tomando decisões cruciais para suas comunidades. Essas mulheres guerreiras e líderes não só dirigiam seus clãs, mas exerciam um poder matriarcal real, algo incomum, mesmo nas sociedades polinésias. Eram elas que decidiam sobre a distribuição de terras, as alianças com outros clãs e as regras internas da comunidade. Sua autoridade era inquestionável, e muitas vezes era atribuído a elas um poder quase sagrado. Seu poder ia além do político ou familiar, já que as mulheres controlavam o conhecimento sagrado e os rituais que marcavam a vida na ilha. Por tudo isso, existiam sacerdotisas, guardiãs da sabedoria ancestral, que guiavam as jovens em rituais de iniciação em cavernas sagradas e cabanas especialmente preparadas, que alguns ainda acreditam que acontecem hoje. Lugares secretos e cheios de mistério que não só marcavam a chegada à idade adulta, mas também estavam relacionados à vida íntima e ao empoderamento feminino. Uma liberdade que hoje pode parecer revolucionária. Além de tudo isso, a estrutura familiar em Niue era bem diferente do que a gente espera hoje. Não era raro uma mulher ter vários amantes ou maridos, em relacionamentos abertos que faziam parte de rituais sociais e espirituais complexos. Essas uniões não só eram aceitas, mas consideradas uma forma de fortalecer os laços e manter a harmonia dentro do clã. Esses atos faziam parte de uma cultura que via o corpo, a sensualidade e a vida íntima de uma forma muito diferente do que é habitual no Ocidente. Era um sistema onde o poder feminino era indiscutível e as mulheres ditavam as regras do jogo social, da sexualidade e da espiritualidade. Mas tudo isso mudou radicalmente quando chegaram os missionários com uma Bíblia na mão, pregando a conversão para salvar almas. Missionários que trouxeram novas regras, proibições e uma moral rígida que colidiam frontalmente com essas tradições ancestrais. Chegados a este ponto, e antes de entrar em detalhes sobre como a chegada do cristianismo transformou para sempre a cultura do país, aproveitamos para perguntar: você se casaria com sua prima se não houvesse mais ninguém? O que você acha das mudanças que os missionários trouxeram? Você acha que se vivia melhor antes ou depois da chegada deles? Pause o vídeo por um momento e deixe um like se você está gostando e seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de nos apoiar e fazer parte do mundo sem censura. Então, obrigado.
Como comentamos, após a chegada dos missionários até os dias de hoje, quase toda a ilha está sob o controle da religião cristã. Por causa disso, existem proibições rígidas que eram incompreensíveis anos atrás, como punir a sensualidade, a ponto de certas danças tradicionais serem proibidas, ou a linguagem corporal ser vigiada para evitar qualquer comportamento que a igreja considere impróprio. Com tudo isso, muitas práticas tradicionais, que antes eram motivo de orgulho e liberdade, foram eliminadas ou demonizadas, rotuladas como pagãs ou imorais, e com isso a mulher perdeu seu papel dominante e seu poder foi substituído por um modelo patriarcal imposto de fora. Essa mudança cultural foi profunda e dolorosa, transformando uma sociedade livre e matriarcal em outra muito mais rígida e conservadora. Mas, apesar de toda essa transformação e tantas dificuldades, esse país continua escondendo maravilhas naturais que parecem de outro planeta. E agora você vai descobrir, antes de conhecer uma das realidades mais misteriosas e macabras que aconteceram nesse canto remoto do planeta. Se você é apaixonado por essas histórias, culturas esquecidas e segredos que o mundo tenta esconder, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura. Como você está vendo, aqui você encontrará investigações exclusivas e conteúdo aprofundado que não encontrará em nenhum outro lugar. Além disso, se você quiser apoiar este trabalho e ter acesso a material especial, você pode se tornar membro hoje mesmo. Fazer parte da nossa comunidade é fazer parte da verdade sem filtros e nos ajuda a continuar explorando e compartilhando histórias como esta. Voltando a este paraíso natural, como você já sabe, toda a ilha é cercada por um gigantesco penhasco submarino que desce abruptamente até o oceano, formando uma barreira natural que impede a formação de praias de areia e a isola ainda mais do mundo exterior. Essa peculiaridade geográfica fez com que Niue fosse apelidada de a Rocha do Pacífico, porque parece uma fortaleza flutuante ancorada a um precipício submarino impossível de ser conquistado. Entre essas falésias e abismos, encontram-se cavernas sagradas que, segundo as lendas, guardam segredos ancestrais sobre a criação do mundo. Uma das mais impressionantes é a Caverna de Avaiki, uma gruta mística onde as águas são tão cristalinas que parecem um espelho entre dimensões, refletindo não só o céu, mas também histórias e mitos transmitidos por gerações. Dizem que foi lá que tudo começou e que dentro dessas águas puras ainda habita o espírito da ilha. A poucos quilômetros dessa caverna, o penhasco de Talava Arches se ergue majestoso como um portal mitológico no fim do mundo. Suas formações naturais de calcário, erodidas por séculos de vento e mar, parecem arcos gigantes que abrem caminho para outro plano. Um lugar onde a realidade se difunde e a imaginação toma conta. Em Niue, também existe uma estreita fenda entre as rochas, onde os aldeões ainda hoje descem por escadas esculpidas à mão para chegar a um poço de água doce escondido nas profundezas, como se estivessem descendo ao coração da ilha, num lugar conhecido como Anapala Chasm. A natureza intocada de Niue é outro dos seus tesouros mais preciosos. O seu fundo marinho é único no mundo. Recifes de coral vibrantes e corais fluorescentes que parecem iluminar a noite debaixo d'água, criando um espetáculo que só pode ser descrito como mágico. Essa biodiversidade marinha transformou Niue num paraíso para os amantes do mergulho, embora pouco conhecido e ainda mais difícil de alcançar devido ao seu isolamento. Mas não é só beleza natural que essa nação esconde. Entre essas cavernas e formações rochosas, alguns arqueólogos descobriram, há poucos anos, restos humanos alinhados com precisão em câmaras subterrâneas. Essas descobertas, que datam de tempos pré-coloniais, levantaram muitas perguntas sem resposta. Alguns acham que podem ser rituais de sacrifício, outros acham que podem ser enterros tribais, e há até quem sussurre o medo oculto de que essas tradições escondam histórias sombrias de desaparecimentos, causados por uma criatura estranha, escondida entre as águas e selvas deste país enigmático, que pode ser a causa de tudo. Uma lenda que pode ter a ver com o presente, em que a população continua diminuindo e a ilha continua se esvaziando, a ponto de se tornar um país fantasma, um território que ameaça desaparecer do mapa sem que o mundo perceba.
Pensando nisso e antes que isso aconteça, nós do Mundo Sem Censura investigamos como é possível visitar Niue e aproveitar sua incrível natureza, cultura e mistério da melhor maneira possível. Porque, embora a ilha possa parecer um enigma perdido no tempo, ela merece ser descoberta e lembrada. Como você vai ver, mesmo que o mundo possa esquecê-la, talvez você nunca esqueça. Niue é uma ilha pequena e remota no Pacífico Sul, o que faz com que o acesso não seja tão fácil quanto a outros destinos turísticos. Da Europa, não há voos diretos para Niue, então a forma mais comum é voar primeiro para a Nova Zelândia, geralmente para Auckland. De Auckland, há voos regulares para Niue, operados principalmente pela Companhia Aérea Nacional. O voo de Auckland dura cerca de 3 horas e meia. Da América, especialmente da costa oeste dos Estados Unidos, a rota também costuma passar por Auckland, ou em alguns casos por ilhas vizinhas no Pacífico que conectam com a Nova Zelândia. Para a maioria dos turistas vindos da Europa e da América, Niue não exige visto para estadias curtas, geralmente até 30 dias, desde que o objetivo seja turismo. É necessário apenas um passaporte válido com pelo menos 6 meses de validade no momento da entrada. Com uma área de apenas 200 km², é muito fácil se locomover. A melhor maneira de se deslocar é alugar um carro, já que o transporte público é quase inexistente e as distâncias entre os pontos de interesse são curtas, mas dispersas. Alugar um carro custa entre 35 e 50 dólares americanos por dia, dependendo do veículo e da época do ano. A ilha tem estradas asfaltadas e em bom estado, mas é importante dirigir pela esquerda, como na Nova Zelândia e na Austrália. Também é possível usar bicicletas para trajetos curtos, embora as inclinações e o clima possam tornar isso um pouco difícil. Niue é um destino relativamente caro devido ao seu isolamento e à necessidade de importar muitos produtos. Os preços nas lojas e restaurantes costumam ser altos em comparação com a média mundial. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante simples pode custar entre 40 e 50 dólares americanos, enquanto um café custa cerca de 3 a 4 dólares. Uma noite em um hotel de categoria média para 2 pessoas custa entre 90 e 110 dólares americanos, embora existam opções mais básicas e também algumas mais luxuosas. Em termos de segurança, Niue é um dos destinos mais seguros do Pacífico. A taxa de criminalidade é muito baixa e os habitantes são conhecidos por serem simpáticos e hospitaleiros. No entanto, devido ao seu isolamento, é essencial levar medicamentos básicos e garantir que tem um seguro de viagem completo. Além disso, as conexões à internet e à cobertura móvel podem ser limitadas fora da capital, por isso é recomendável planejar bem as comunicações. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir Niue, como você viu, uma das joias mais fascinantes e desconhecidas do planeta. Se você também acredita, como a gente, que o mundo real muitas vezes supera a ficção, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura e não perder o próximo vídeo, onde mostramos um dos cantos mais fascinantes e desconhecidos do planeta. Clique agora, porque o que você vai ver vai te surpreender.